reunidos aqui no cenáculo de amor. Querido paroquiano, querida paroquiana, participante das células, é uma alegria me reencontrar novamente com vocês e hoje convido cada um de vocês a refletirem sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 20, de 1 a 10. É o texto da ressurreição do Senhor que nós ouvimos na missa do domingo de Páscoa. Nós inclusive estamos aqui com essa imagem bonita do ressuscitado na cruz, que diz Jesus Cristo Nika, que significa vencedor, ele que venceu a morte para nos trazer a vida nova. Nós, neste texto, nos encontramos com três personagens, Maria Madalena, Pedro e João. Maria Madalena, ela estava ansiosa por entender aquilo que tinha acontecido com o Senhor. Estava ainda muito triste, provavelmente nem conseguiu dormir. Se nós prestarmos atenção, diz que no primeiro dia da semana, no dia da nova criação, o 8º dia, o dia da ressurreição do Senhor, muito cedo, ainda às escuras, Maria Madalena vai ao sepulcro. Ela provavelmente nem conseguiu dormir, né? Estava ansiosa por ver o corpo do Senhor, por prepará-lo, e ela vai ao sepulcro logo de madrugada, porque ela não entendia ainda aquilo que tinha acontecido. Por isso ela tem a graça de encontrar ali a pedra do túmulo retirada, o túmulo vazio, justamente porque ela tem este coração que está sempre buscando, procurando o Senhor. Ela ainda não entende o que aconteceu, ela volta correndo para casa, para junto dos discípulos de Pedro e de João e partilha com eles. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Depois nós sabemos que ela é a primeira a se encontrar com o ressuscitado. Então, justamente por ela ter este coração que busca sempre o Senhor, ela tem a graça de se encontrar com ele e é reconhecida como a apóstola dos apóstolos, porque ela anuncia o ressuscitado para aqueles que serão os evangelizadores, os anunciadores do ressuscitado para o mundo. Então é muito bonito a gente perceber este coração tão ansioso por encontrar o Senhor, que é o coração de Maria Madalena. Pedro e João, ao ouvirem esta notícia, saem correndo. Os dois querem saber o que aconteceu. João, por ser mais jovem, chega muito mais rápido no túmulo do que Pedro, que já está mais velhinho, né? Então já está mais capenga do que João. Aí ele precisou de mais tempo para chegar até o túmulo. Mas João respeita Pedro. Ele não entra no túmulo, ele olha, dá uma espiadinha lá dentro e ele percebe que os lençóis estão em uma parte, o sudário está dobrado em cima da onde estava depositado o corpo de Jesus e diz o texto, ele viu e acreditou. Só de ver os sinais da ressurreição, João acreditou. João era o discípulo amado, o discípulo predileto de Jesus, então ele não precisou nem ver a presença real ainda do ressuscitado. Só de ver os sinais, ele já acreditou. Esperou por Pedro. Pedro chega então, provavelmente esbaforido, né, mais velho do que João, e aí sim, os dois entram no túmulo. Pedro entra, vê todos os sinais ali presentes, também não entende muito bem, mas sabe que algo de muito especial está acontecendo. É interessante a gente perceber que no Evangelho de João, sobretudo, primeiro Jesus aparece para a discípula, a apóstola dos apóstolos, que foi Maria Madalena, justamente por ela ter este coração ansioso por encontrar o Senhor. Depois aparece para os discípulos reunidos em comunidade. E depois, a gente sabe, tem um que estava atrasado, né, que é Tomé, atrasado e teimoso ainda, porque não acreditou na palavra da comunidade, ele precisava ver o Senhor. E aí Jesus aparece também para a comunidade reunida juntamente com Tomé, inclusive diz a Tomé que ele poderia tocar nas suas chagas para realmente comprovar a sua fé, né? Então a gente vê que cada um tem o seu tempo na sua profissão de fé. Alguns correm mais veloz, como João, que era jovem, cheio de energia, outros precisam de um pouquinho mais de tempo, como Pedro, que é um pouquinho mais velho, né? Precisou de mais tempo para chegar até o túmulo. Maria Madalena, com o coração ansioso, certamente já no seu coração vislumbrava essa presença do ressuscitado, antes mesmo de ver o túmulo vazio. E aí o texto é muito interessante porque nos mostra esta realidade que está presente na nossa comunidade, é muito bonito a gente ver aqui, e também nas células, que é a intergeracionalidade, que o Papa Francisco fala tanto. O Pedro mais velho, o João mais novo, Maria Madalena
uma mulher que estava ansiosa por encontrar o Senhor. Aqui na comunidade, logo quando cheguei, a gente teve várias celebrações de bodas, de 50, 55, 60 e poucos anos de bodas, né? Então a gente vê a presença dos mais idosos, a presença de tantas crianças jovens, adolescentes. É bonito a gente ver os nossos coroinhas, né, participando, vão ali na frente. Na nossa comunidade, quando tem o oratório também, ou a catequese, sobretudo, as crianças brincando aqui na quadra, correndo, participando da catequese na tenda. E a gente vê essa relação intergeracional entre os mais velhos, os mais novos, que partilham a mesma fé. Estão unidos por causa da presença do ressuscitado. Alguns de nós têm a capacidade já de ver só nos sinais a presença de Jesus. Outros precisam do suporte da fé do outro, né? Assim como Pedro chegou ali, não entendeu muito bem, mas João tinha visto só os sinais e já tinha acreditado. Talvez se Jesus nem tivesse aparecido para a comunidade toda reunida, João já teria no seu coração que Jesus estava ressuscitado, né? Ele nem precisava de ter visto o Senhor assim, de carne e osso, ressuscitado de carne e osso, né? Como Tomé precisou, por exemplo. Então, na nossa comunidade, temos pessoas com muita fé, pessoas com um pouquinho menos de fé, além dessa intergeracionalidade. E na nossa célula é assim também, né? Tem gente que está um pouquinho mais adiantado na fé, que corre ansiosamente por encontrar o Senhor. Tem gente que está como Pedro, um pouquinho mais velho interiormente, está um pouco capengando na fé, mas aí encontra o suporte no outro, assim como Pedro teve o seu suporte, encontrou seu suporte ali em João. Importante a gente se respeitar e se ajudar para ver a presença do ressuscitado entre nós. E depois, sobretudo, a partir desta fé nossa que se renova na comunidade, como Maria Madalena, anunciar o Senhor. A gente sabe o tanto que esse mundo precisa, né? Da luz do ressuscitado. A gente sabe o quanto que faz a diferença a presença de Jesus na nossa vida. Então, é importante a gente ter também um coração capaz não só de ver o Senhor, mas de falar sobre ele para o mundo. Então hoje na nossa célula fica o convite para a gente renovar este desejo de encontrar a presença do Senhor na nossa comunidade reunida, nos sinais da sua presença e também de anunciá-lo, de dizer ao mundo que ele faz a diferença na nossa existência, tá bom? Então eu deixo algumas perguntas para a nossa reflexão pessoal e em grupo. A primeira delas é: qual que é o momento de fé que eu estou vivendo agora? Será que eu sou como Maria Madalena, ansiosa por ver o Senhor? Como João, que já percebe a presença do Senhor nos sinais? Ou como Pedro, que está correndo, mas uma velocidade um pouquinho mais lenta? Ou como Tomé, que precisou tocar, inclusive, no ressuscitado? Precisou da comunidade reunida e a comunidade que revelou para ele a presença de Jesus. Qual que é o meu momento de fé? Depois, segunda pergunta: quais são os meus momentos de oração, né? Será que eu rezo em casal, rezo junto com meu companheiro, minha companheira, em família, né? Será que a gente tem momentos de oração em família? Maria Madalena, ela acordou de madrugada ou passou a noite em claro, porque ela queria se encontrar com o Senhor, tinha esse coração ansioso por encontrar o Senhor. Então, isso foi uma oração que ela fez, né? Por isso que ela viu o túmulo vazio. Será que eu tenho momentos que eu, no meu dia a dia, separo para a oração? Senão fica difícil mesmo a gente ver, perceber a presença do ressuscitado se a gente não entra em diálogo, não alimenta a nossa amizade com ele, né? Então, eu sei ver os sinais da presença do ressuscitado, tenho momentos de oração na minha vida? Depois, uma terceira pergunta é: será que eu sei respeitar o tempo do outro? Muitas vezes a gente, na nossa comunidade, não sabe muito bem respeitar o tempo do outro. A gente quer que todo mundo esteja uniforme ali, certinho, seguindo o Senhor, mas a gente sabe que não é assim, né? Até o Espírito Santo, ele é o espírito de unidade, mas que faz a unidade na diferença, e cada um está num período da sua vida. Então a gente precisa saber também respeitar o tempo do outro, inclusive na nossa célula, né? Às vezes alguém está passando por alguma dificuldade, precisa da nossa ajuda, ou a fé está um pouquinho fraca, precisa do suporte da nossa comunidade que se reúne e dá esse suporte de fé para essa pessoa também. Será que a minha fé está um pouquinho fraca, então eu preciso da ajuda dos outros, aí eu tenho que saber abrir o coração e partilhar? Maria Madalena ficou preocupada, a primeira coisa que ela fez foi correr para casa e falar para Pedro e João: olha, não sei onde colocaram o corpo do Senhor, não está lá no túmulo. Então a gente precisa mesmo partilhar, além de saber respeitar o tempo do outro. E a quarta pergunta é: como que eu tenho evangelizado? Tenho utilizado minhas palavras, tenho mostrado com a minha vida a presença do ressuscitado, tenho anunciado o Senhor.
onde eu estou, né, no meu trabalho, com os meus amigos aqui na minha célula, como que eu tenho anunciado a presença de Jesus, evangelizado que o Senhor realmente ressuscitou, venceu a morte e nos dá a vida nova. Que a alegria da ressurreição possa se renovar na célula de vocês, na célula jovem, na célula das mulheres, na célula das famílias, e ali, com certeza, né, onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está em nosso meio, o Senhor ressuscitado está aí. Então, será que a gente tem sentido esta alegria? Que esta alegria do Senhor ressuscitado realmente renove o coração, a vida de cada um de vocês e, sobretudo, o grupo que se reúne nas células e se reúne no nome do Senhor. Um bom mês de tempo pascal, de renovação desta certeza do ressuscitado em meio a nós. Até mais e Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom encontro, gente.